O que é lixo? Bom, nós falamos essa palavra quase todos os dias. Mas tu sabes qual é o conceito dela? Lixo é todo e qualquer material considerado inútil ou sem valor gerado pela atividade humana, o qual precisa ser eliminado, ou seja, algo que já não tem mais uso econômico nem social. Olá, hoje nós do nono ano B da Escola Ministro Alcides Carneiro vamos falar sobre o lixo nuclear e os impactos que ele causa no meio ambiente e em nossa sociedade. Chamamos de lixo radioativo ou lixo nuclear todo material residual que possui elementos químicos radioativos em sua composição, sendo obtido ao final de processos que ocorrem em hospitais, usinas nucleares ou em centros de pesquisa. O resíduo é o resultado de atividades realizadas com elementos radioativos como o urânio e que oferece risco à saúde humana e à natureza como um todo. Mesmo em quantidades pequenas, a exposição ao lixo radioativo pode acarretar muitos problemas, como o desenvolvimento de cânceres e até mesmo levando à morte. Todo tipo de lixo deve ser descartado corretamente, mas o radioativo demanda uma maior atenção e cuidado. Por isso, algumas medidas são tomadas para garantir o descarte eficiente e seguro desse material, sem colocar em risco o meio ambiente e as muitas formas de vida. Embora cada país tenha suas regras para lidar com esse problema, a Agência Internacional de Energia Atômica estabelece alguns parâmetros que tendem a ser seguidos por diversas nações. A grande produção de lixo radioativo tem sido um problema ambiental para todo o mundo devido às escassas e inadequadas condições de descarte e armazenamento. Esses rejeitos estão associados à contaminação do solo, dos cursos de água e do ar, resultando na destruição do meio ambiente de forma gradual. Antes de decidir qual o destino desse material, é importante entender por meio de quais processos ele pode se formar. Boa parte do lixo radioativo é produzido em usinas nucleares, com o urânio que sobra dessa atividade, mas também é encontrado em hospitais e clínicas como parte de equipamentos utilizados para o tratamento de radioterapia. Além disso, quando se trata de um lixo altamente perigoso, é necessário que exista um sistema de manutenção e fiscalização quanto à manipulação e o seu uso. O destino do resíduo radioativo dependerá da sua classificação, que pode ser definida como alta, média ou baixa radioatividade. Os lixos que apresentam média e baixa radioatividade são confinados em superfícies destinadas a essa finalidade ou então armazenados em grandes depósitos e instalações subterrâneas de baixa profundidade, normalmente localizadas em institutos energéticos. Já o lixo de alta periculosidade, existe um sistema de gerência que garanta seu embalamento e confinamento durante longos períodos. Por que o lixo nuclear apresenta perigo? Quando os isótopos de urânio passam pelo processo de fusão nuclear, se desentregam e passam a emitir radiações gama. Quando acidentes envolvendo lixo radioativo acontecem, os danos podem ser diversos e graves. Uma vez que o corpo humano entra em contato com esse material, a radiação forma uma quantidade significativa de radicais livres e, com isso, as células saudáveis começam a morrer. Entre os principais danos que podem ocorrer estão coisas como anemia, catarata, leucemia, hemorragia, problemas circulatórios e respiratórios. Uma vez na natureza, os danos se estendem por todo o ecossistema, pois contaminam fauna e flora, e isso afeta diretamente, por exemplo, a cadeia alimentar dos seres vivos daquela localidade. Como ainda não existe uma maneira de remover essa contaminação, a única alternativa é isolar totalmente a área, como foi feito em Chernobyl. Vale lembrar que o acidente na usina nuclear de Chernobyl aconteceu em abril de 1986. Foi causado por uma sobrecarga durante testes de capacidade. Estas imagens que você vê passando na tela agora não são de Chernobyl, e sim de um acidente que aconteceu no Brasil no dia 13 de setembro de 1987. Em setembro de 1987, a cidade de Goiânia, capital de Goiás, precisou lidar com um grave acidente envolvendo um material radioativo, o Césio-137.
O elemento utilizado em aparelhos de radioterapia foi indevidamente manipulado pelo então Instituto Goiano de Radioterapia ao vender um equipamento para um depósito de ferro velho. Na natureza, o Césio-137 leva 30 anos até reduzir o seu nível de contaminação radioativa. Então, um plano de emergência foi liderado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CINEM, além de outras instituições locais, nacionais e internacionais que foram incorporadas ou auxiliaram ao que ficou conhecido como Operação Césio-137. A partir disso, foram identificados e isolados 7 focos principais de contaminação. Ao todo, 112.800 pessoas foram monitoradas, dentre as quais 249 apresentaram algum tipo de contaminação e 120 pessoas desse grupo só tinham suas roupas contaminadas. Cerca de 5 semanas após o acidente, 4 pessoas vieram a óbito, pois desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea aguda. 2 mortes em decorrência de hemorragia e outras 2 por infecção generalizada. Isolar o lixo em recipientes totalmente resistentes e capazes de manter sua integridade por um longo tempo seria a melhor forma de evitar esse tipo de lixo. Um exemplo disso é a inovadora solução da Suécia para lixos nucleares. O país nórdico planeja enterrar os resíduos em rochas no subsolo e deixá-los lá para sempre.